né? Vereadora Ana Rita, Sabrina, nossa secretária, senhoras e senhores vereadores, doutor Denilson, que nos acompanha aí e que sabiamente tem aconselhado esta comissão, não só essa comissão, mas principalmente a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Quero, para efeito regimental, registrar a presença do presidente desta comissão, vereador Richard Harrison, secretário desta comissão, vereador Jaime Evaristo, membros da comissão, vereador Fábio D'Alonso, vereador Rodrigo Facchini e vereador Roque Matei. Na regra aqui, a leitura e votação da ata da reunião anterior, até para que nós não fujamos aqui da democracia, e a ata não foi uma ata muito longa, eu vou fazer a leitura, até eu estava conversando agora com o vereador Rodrigo Facchini, que ia fazer o pedido, mas gentilmente perguntou se nós já podíamos fazer, então já estou aqui fazendo a leitura para nós podermos relembrar aí a última reunião, e em seguida eu passo a palavra depois para o nosso secretário da comissão, para que ele possa, depois na leitura do expediente, não sei se ele recebeu o expediente lá, mas se não puder, se não tiver lá, sabe, se puder fazer para chegar a ele ali o expediente que a presidência, que a mesa diretora nos encaminhou, então logo façamos a leitura da ata, eu passo a palavra ao secretário para que ele possa fazer a leitura dos expedientes. Ata da primeira reunião ordinária do primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 18ª legislatura da comissão. Aqui tem um do Conselho da Comissão, não, do Conselho de Ética. Aos 23 dias do mês de junho de 2020, às 14h30, na sala virtual da Câmara de Vereadores de Joinville, estiveram reunidos o vereador Richard Harrison, presidente, o vereador Jaime Evaristo, secretário, vereador Roque Antônio Matei, membro, vereador Fábio D'Alonso, membro, e o vereador Rodrigo Facchini, membro da Comissão de Ética. O apoio técnico, o doutor Denilson Rocha, o nosso consultor jurídico legislativo, que na verdade é o procurador desta Câmara, a doutora Débora Lobo, consultoria jurídica legislativa, e Sabrina Mendonça, secretária legislativa. Presente outros servidores da Câmara de Vereadores de Joinville e demais munícipes que nos acompanhavam pelo YouTube, né? Na sala virtual, havendo quórum regimental, o presidente vereador Richard Harrison declarou aberta a primeira reunião ordinária do Conselho de Ética de 2020. Na ordem do dia, primeira leitura do expediente. Não houve distribuição de proposições dos relatores, a representação por quebra de decoro parlamentar em desfavor do vereador Dinfo Voltero Koenig. O autor, vereador Jaime Evaristo, na primeira e a segunda representação em desfavor também do vereador Dinfo Voltero Koenig. Autora, vereadora Ana Rita. Não foram designados relatores, foi deliberado e aprovado que as representações sejam enviadas para análise da mesa diretora. 5 outros atos, o vereador Rodrigo Facchini solicitou que seja elaborado parecer técnico sobre as proposições. Encerramento. Encerrada a pauta regimental, o presidente declarou encerrada a presente reunião e, para constar, eu, Sabrina Mendonça Figueiredo Piva, lavrei esta ata, que lida e achada conforme vai assinado. O interno teor desta ata foi gravado, passando os arquivos de áudio e vídeo correspondente a integrar o acervo documental da Câmara de Vereadores de Joinville. Vereadores Richard Harrison, Fábio D'Alonso, Rodrigo Facchini, Jaime Evaristo e o vereador Roque Matei. Vereador Richard, presidente, vereador Jaime Evaristo, secretário. A ata está lida, aqueles que concordam com a ata, com sinal de positivo aí, a leitura da ata. Libera o som para o vereador Rodrigo Facchini. Está em discussão a ata, tá? Legal. Colegas vereadores, vereador Richard, que preside esta comissão, aos técnicos da casa, os procuradores, a todos que nos acompanham nesta reunião da Comissão de Ética. Eu só queria, presidente, pedir aí uma errata desta ata, porque eu penso que é extremamente pertinente e é importante até para a segurança e a boa quantidade dos trabalhos, fazer constar na ata a orientação dada pelo doutor Denilson, pelo procurador naquele momento. Afinal de contas, Vossa Excelência convidou o procurador para que ele pudesse, então, nos orientar em relação ao trâmite.
E a orientação que o doutor Denilson nos deu foi justamente, eu acho que é do artigo 14, se não me engano agora, da necessidade da apreciação do plenário para dar início, né, para startar o processo, e aí sim, então, nós tocaríamos os nossos trabalhos. Eu penso que esta orientação, ela deva constar na ata, sabe? Eu acho que isso é um ponto importante da última reunião. Então, eu só faço esse registro, faço esse pedido, né? E aí a gente toca os trabalhos. É isso, senhor Ok, então, presidente. tá bom. Obrigado, vereador Rodrigo Facchini. Bem lembrado ali, Sabrina, nossa secretária, naquele item, logo depois das representações e quando nós abrimos a palavra antes do outros assuntos ali, do encaminhamento à mesa diretora, né, não foram designados relatores, foi deliberado e aprovado que as representações sejam enviadas para análise da mesa diretora com orientação do doutor Denilson, que é o procurador desta Casa Legislativa. Okay? Só para colocar esse item ali, porque ele não está aqui na ata, e depois só repassa isso, a gente coloca ela em votação depois no final. Obrigado, vereador Rodrigo Facchini. Eu passo a palavra agora ao secretário dessa comissão, o secretário vereador Jaime Evaristo, para que possa fazer a leitura das correspondências recebidas aí para a nossa comissão. Cumprimentar de maneira especial o presidente, o vereador Richard, cumprimento também os membros da comissão, o vereador Fábio D'Alonso, o vereador Rodrigo Facchini, o vereador Roque Matei. Meus cumprimentos a Sabrina, meus cumprimentos à procuradora, que é a nossa Débora, a doutora Débora, e o doutor Denilson. Cumprimento também, de maneira especial, a vereadora Ana Rita, e também, que está na plataforma também, o vereador Paraíba. Senhor presidente, eu não recebi nenhum expediente, senhor presidente. Estava até olhando aqui agora, eu não recebi nenhum expediente. Estava olhando aqui agora, presidente. Não sei se a doutora Sabrina ela tem alguma coisa que ela possa fazer a leitura. Eu só tenho a ata da reunião, da reunião de hoje, só. Com licença. Se Vossa Excelência não tiver aí, eu tenho ela aqui. Se não tiver nenhum óbice aí, eu faço a leitura do ofício aí. Tá ali, Sabrina? Ele não consegue ver no plenário lá, virtual? Toda a liberdade, senhor presidente. Se Vossa Excelência quiser ler, toda a liberdade. Presidente, foi enviado no... Boa tarde, senhores vereadores, presidente. Foi enviado no WhatsApp particular do vereador Jaime, mas eu posso disponibilizar também no grupo do plenário virtual. Eu mandei para todos os membros da comissão agora à tarde. Então, se não tiver nenhum óbice, eu vou fazer a leitura até para... ofício número 24/2020. Obrigado aí, secretário, pela benevolência aí de permitir que eu lesse assim, eu vou praticando mais a leitura, né? Ao presidente do Conselho de Ética, o vereador Richard Harrison, assunto representação em desfavor do vereador Linfo Koenig. Trata-se de ofício número 5477/2020 da Câmara de Vereadores de Joinville, encaminhado pelo presidente do Conselho de Ética, o vereador Richard Harrison, à mesa diretora, onde em reunião realizada no dia de junho de 2020, foi deliberado que as representações apresentadas pelos vereadores Jaime Evaristo e Ana Rita Negrini Hermes deveriam ser devolvidas e que fosse seguido o rito do parágrafo 1º do artigo 9º da Resolução número 6/2006. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 9º da Resolução número 6/2006, haverá a perda de mandato pelo vereador se caso esta venha a incorrer com a falta de alguns princípios e mandamentos constitucionais elencados no artigo 1º e seu inciso 3º, o artigo 55 e seu inciso 2º e o parágrafo 1º da Carta Magna, artigo 7º, 3º do Decreto-Lei número 201/67, excepcionado pela atual Constituição, bem como o artigo 15 e seu inciso 2º do artigo 87 e seu inciso 2º e mais o artigo e seus incisos da Resolução número 6/2006 e ainda o artigo 15 e seus incisos no regimento interno. Para que o vereador possa sofrer a perda de seu mandato, este deverá primeiramente assegurado amplo direito de defesa, sendo que a representação somente será aceita pelo plenário
decidir pela confirmação da representação e da suposta, não sendo o plenário, quórum de 2/3, órgão soberano desta Câmara, antes de qualquer, e sem o parecer do relator designado pelo presidente do Conselho de Ética. Entende-se que, por muitas vezes, porque sofreu não penalidade máxima, pois o relator pode ter o entendimento daquele sofrer suspensão. Todo mundo está me ouvindo aí? Muitas vezes o vereador que sofreu representação não precisa sofrer a penalidade máxima, pois o relator pode ter o entendimento daquele sofrer a sanção preconizada no artigo 8º do 6.006. Entendemos que o recebimento das, sendo que estas foram lidas pelo secretário desta mesa diretora, respeitando o princípio da pleno conhecimento ao plenário, sendo suas estas remetidas ao conselho de seu presidente, a averiguar se então o que sofreu as devidas representações incluiu as penalidades previstas no regimento interno da lei orgânica. Denunciantes, sendo que tem o relatório que a penalidade da falta de decoro por falta é que será remetido o plenário, recebendo a representação, decidirá através de uma decisão e votam na perda do artigo 8º da resolução número 6. Esta mesa de não ser possível inverter antes dar o direito de defesa conforme perpetua quando mencionado o parágrafo 2006. Está feita devolvendo apresentações formuladas pelos vereadores Jaime Evaristo e Ana Negrini Hermes para que o artigo no parágrafo 2º do 4 da resolução 2006 se aceite ou não destas representações. Se aceita as representações de edição, o vereador irá responder e remeter ao plenário para ser decidido ou não pela aprovação do relatório formulado pelo relator. Então, a mesora, vereador Cláudio Aragão, presidente, Negrini Hermes, vice-presidente, secretário, vereador Jean Schroeder e segundo Wilson Correia. E portanto, antes de daqui para frente, eu vou pedir para que o doutor Denilson ter um esclarecimento sobre isso da expressão. Boa tarde, senhores vereadores, todos que nos acompanham. Vereador presidente, vereador Richard, desculpe, mas eu pouco compreendi o senhor. O que o senhor solicitou para que eu fizesse? Desculpa, eu não entendi. A sua fala eu ouvi, mas ela cortou bastante. Quase não consegui entender o que foi dito. Eu até troquei de lugar, imaginando que fosse o meu sinal, né, para que eu pudesse compreender melhor. Mas agora o que o senhor solicitou realmente eu não consegui entender. Eu acho que se fazia talvez a internet
Eu estou com dificuldade de entendê-lo, presidente. Tá ruim, não, eu não consigo entender. Estamos todos. Eu só vou peço vou suspender aqui para que eu Então, sai e entra de novo. Tá na internet de casa. É? Posso tirar o meu roteador, então. Tu está conectado mesmo? Agora deu, Richard. Beleza. Ok? Todos me ouvem aí? Tá legal? Tá cortando ou não? Sabrina, eu vou... Tá legal? Sabrina, isso é só a minha... Fabinho, coisa de militar, a continência pro Fernando Henrique aí. Obrigado por ele ter feito isso aí conosco, né?
Sabrina, você que nos faz aí o serviço de secretariado dessa comissão, poderia fazer a leitura do ofício que veio da mesa diretora, por gentileza? Talvez a internet esteja aí. Eu já lhe passo a palavra. Podemos ouvir ali a ata, vereador Rodrigo Fachin. Depois a gente... Presidente, todos recebemos o ofício, né? Tinha alguém que todos os vereadores recebemos o ofício. Não recebeu? O Jaime não tinha recebido. Agora. Recebeu? Concordo com o Fachin, presidente, se o senhor achar que todos têm conhecimento do teor da carta que o senhor leu. Então tá bom, beleza. Então, todos os... Vereador Roque Mateus, o senhor tem conhecimento do ofício da mesa diretora? Vereador Jaime, ok. Vereador Fábio também. Vereador Fachin, ok. Então... Só que eu gostaria de fazer algumas ponderações, presidente, se me permitir. Pode ser, não ouvir primeiro o doutor Lenilson, depois ver que se puder ser, só o doutor Lenilson fazer as suas considerações, depois eu abro a palavra para nós discutirmos aí ambas as ponderações, ok? Doutor Lenilson, por gentileza, o senhor recebeu aí também a ata, o ofício da mesa diretora? Não, senhores, eu ainda não recebi. Não? Então tá. Então eu vou passar a palavra para o Fachin. Sabrina, desculpa. Passa o ofício da mesa diretora para o doutor Lenilson, para que, enquanto o vereador Rodrigo Fachin faz as ponderações, ele possa ir compreendendo lá o que a mesa diretora nos enviou. O vereador Rodrigo Fachin, libera o som lá para o Rodrigo. Legal. Eu só quero aqui, de forma bastante clara, eu não vou entrar e me aprofundar em detalhes, mas é algo que para mim me soa com muita estranheza. Primeiro que na reunião passada, nós, no bom sentido da palavra, convocamos a Procuradoria da Casa, né, para nos orientar em relação ao trâmite que necessário e, inclusive, preconizado através do nosso regimento interno. O doutor Denilson esteve conosco, né, e fez uma orientação, acompanhado pela doutora Débora, imagino eu. A gente recebe... Alguns assuntos em pauta. Jaime, fica quieto aí, Jaime, que eu estou falando. Estava aberto seu microfone, Jaime, estou brincando contigo. Mas estava aberto seu microfone. Continua aberto. Tem que fechar. Aí. Então, voltando. Nós chamamos, né, a Procuradoria da Casa para que nos desse uma orientação em relação ao trâmite, em relação ao processo, se é que posso aqui falar o processo legislativo, mas, enfim, o processo desta representação. E a orientação do Dr. Denilson, comparado pelo regimento, no seu artigo 14, se não me engano, é que o plenário precisaria apreciar a continuidade ou não, né, desta representação. A mesa devolve para a comissão a responsabilidade. Então, eu queria entender, essa devolução, ela partiu também da Procuradoria, ela partiu da própria mesa, houve uma orientação dos técnicos, e aí, assim, com todo respeito, inclusive a vereadora Ana Rita, que é uma das que apresenta a representação, também assina esse documento, né? Então, eu penso que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com o trâmite, com o rito, porque ou a gente segue a orientação do doutor Denilson, leia-se da Procuradoria da Casa, né? Ou agora, numa reunião seguinte, volta-se atrás por uma decisão política da mesa diretora. Não é uma posição técnica, não é uma orientação técnica, é uma posição política da mesa diretora, né? Inclusive assinada pela secretária, pela vice-presidente, né, perdão, a vereadora Ana Rita, que justamente é uma das que apresenta uma representação, ou seja, nós estamos aqui, enquanto comissão, analisando uma representação também da vereadora Ana Rita, né, que obviamente que é a pessoa interessada, e nós precisamos agora ser magistrados, nós precisamos definir de forma isenta do ponto de vista político, né? Então, eu queria entender isso. Nós vamos seguir a orientação da Procuradoria, do Dr. Denilson, e vamos acatar uma decisão política da mesa diretora. Esse é o meu questionamento. Rodrigo Fachin, pelas suas considerações. Democracia faz parte de todo esse processo aí, isso é a construção, está correto? Temos que ouvir a todos aí. Eu penso que, minha opinião aqui, enquanto ouvinte da Câmara, né?
ela realmente está caminhando para uma condição assim, acho que desfavorável a todos nós legisladores. Parece que tem gente, eu sempre disse que existe um conluio hoje no mundo, né? E o Brasil não está longe disso, nem um dos estados, em especial as municipalidades. Existe um número de pessoas que está sobre um argumento de ferro e fogo, desmontando a democracia no país, sabe? Fragilizando ela, dizendo que, sabe, que todas as pessoas que as compõem, e aí, é claro, criticando as instituições, estão fazendo um desserviço à democracia. Mas isso é só uma consideração. Então, eu acho que é um momento de, se não ir para os extremos, mas chamar para um consenso, para uma conversa. Acho que tem muita coisa aí que eu vou lhe falar que, não, vou falar a cada um dos senhores aí que a vivência da democracia me faz colocar freios na explosão do homem, né? do Richard Harrison, porque há algumas coisas aí que está fugindo demais, né? Eu acho que nós todos muito bem esclarecidos, sentar numa grande mesa aí e democraticamente aparar essas arestas aí, porque o caminho que nós estamos tomando aí, daqui a pouco, é o que tem meia dúzia sugerindo que aconteça aí, que saiam realmente no braço, né? Mas está correto as suas colocações, Rodrigo. Acho que a gente tem que aqui esclarecer. E o caminho disso aí ainda continua sendo ouvir as pessoas que compreendem, né? A mesa diretora tem uma assessoria jurídica que fez essa consideração. Eu não estou aqui em defesa da mesa diretora, mas por protocolo a vereadora Ana Rita compreende aí está entre esses 4 vereadores que compõem a mesa. Então, o rito lá do documento é pro forma, né, para poder vir para cá e desassinar. Não está ali acusando absolutamente ninguém, só dando outro caminho. Então, eu vou passar ao doutor Denilson para que ele possa esclarecer e nos dar uma orientação de um caminho mais tranquilo a seguir, preferencialmente depois, se eu puder nos escrever, doutor Denilson. Sei que, ou mesmo a doutora Débora também, que compõe a Procuradoria Jurídica desta casa, aí, né? Procuradoria da Câmara, para que a gente possa ter uma orientação, talvez nem tanto ao céu, né? Nem tanto à terra, né? Para que a gente possa ser bem direcionado para não cometer nenhuma não ser arbitrário aí na construção, né? Então, ouvir o doutor Denilson e depois a gente vai fazer deliberação sobre os caminhos que vamos tomar em relação a tempo e o que nós vamos ter que tomar aqui como decisão aí na função de magistrado, sim, porque vamos ter que julgar esses requerimentos, né? O doutor Denilson, por gentileza, puder nos esclarecer. Nós temos 20 minutos aí para essas discussões. 25. Tá bom, senhoras, eu vou tentar ser breve. Acho que, no primeiro lugar, compete esclarecer bem a nossa atuação, minha e da doutora Débora, né? Enquanto consultores jurídicos que orientam tanto o Conselho de Ética quanto as comissões parlamentares. Eu e a doutora Débora, nós somos pareceristas. Nós emitimos uma opinião jurídica para que os agentes políticos possam tomar as decisões. Nesse sentido, a gente apresenta meramente uma opinião, cabendo cada um dos senhores, por meio das suas respectivas assessorias, né, decidirem sobre os encaminhamentos que serão dados para as questões que são discutidas. Nesse caso específico, né, nós apontamos uma orientação e o Conselho de Ética remeteu, então, a conclusão dessa orientação para a mesa diretora. A mesa diretora, que também é um órgão parlamentar dotado de autonomia e independência, zarou a própria manifestação de acordo com o próprio entendimento. E, como o vereador Richard bem pontuou, a mesa diretora também é dotada de assessoramento jurídico, assim como cada um dos vereadores, além da consultoria institucional, possuem as respectivas assessorias para, enfim, levantamento de opiniões que vão abalizar a tomada de decisões. Então, nesse sentido, nós, eu e a doutora Débora, não ostentamos uma posição onde, por exemplo, nós contraditaríamos uma manifestação externada por um órgão parlamentar de acordo com a respectiva orientação jurídica. O que nós podemos fazer e apresentar aos senhores é o nosso ponto de vista a respeito da situação, né? A mesa diretora tem um ponto de vista a respeito da situação,
é legítimo, republicano, e nós, da nossa parte, apresentamos uma opinião jurídica a respeito das questões que nos são submetidas. Então, assim, o que eu posso oferecer para o Conselho de Ética é reiterar as minhas explicações a respeito desse caso, né? E talvez, de repente, tentar colocar de uma maneira mais clara para que todos possam entender. Aí, a partir de então, para que os senhores possam, então, decidir o que fazer a respeito desse caso, né? Será que eu poderia compartilhar a minha tela? Porque daí eu vou pontuando com os dispositivos da resolução número 6 para fazer as explicações. Pode compartilhar. Ah, ok. Todos estão vendo aqui? Ok. Tá. Essa daqui é a resolução número 6 de 2006, que disciplina o rito para os processos submetidos ao Conselho de Ética, ok? O primeiro aspecto importante que nós temos a respeito dessa resolução número 6 aqui são as medidas disciplinares cabíveis e aplicáveis aos senhores vereadores. Então, quando o Conselho de Ética se manifestar a respeito das representações, é para que seja aplicada uma dessas 4 medidas aqui. A medida mais severa, a medida mais grave, é a perda do mandato eletivo. As outras são advertência, censura e suspensão temporária do exercício do mandato. Tudo bem. Aí o que nós temos? Dentro desse capítulo aqui das infrações e das penalidades, nós temos disposições, regras, que vão disciplinar a aplicação dessas penalidades aqui. Então, nós temos uma seção 2 para a suspensão do mandato, ou melhor, a seção 1 para advertência e censura, uma seção 2 para a suspensão do mandato, e ela veio disciplinada aqui. E no artigo 9º, estabelece regras, ou melhor, tipificação para as hipóteses que vão ensejar a perda do mandato. Então, os vereadores, os agentes políticos que incorrerem nestas hipóteses suscitadas por esse dispositivo aqui, estarão sujeitos, ao final de um processo político disciplinar, à perda do mandato político. O parágrafo 1º, né, que foi mencionado naquela reunião. O que diz lá? Nos casos previstos nos incisos 1, 2 e 5 desse artigo, acolhida a acusação pela maioria absoluta dos vereadores, mediante provocação da mesa diretora. A perda do mandato somente será decidida pela Câmara em voto aberto por quórum de 2/3, assegurando amplo direito de defesa conforme este Código. Então, senhores, esse parágrafo 1º, se os senhores observarem, ele disciplina a realização de 2 votações. E observem que é mencionado 2 quórums diferenciados. Um quórum mencionado é a maioria absoluta dos vereadores, e um outro quórum mencionado é 2/3 dos membros da Câmara dos Vereadores. O primeiro quórum diz respeito ao recebimento da representação, pelo menos da leitura que eu faço. O segundo quórum de 2/3 significa a aplicação da penalidade de perda do mandato. E, de fato, se a gente observa aqui no artigo 14, inciso 5, diz o seguinte: concluída a tramitação do processo na Comissão de Ética, o seu relatório final, ou seja, depois que for observado e providenciado as disposições dos incisos anteriores, a apresentação de defesa pelo denunciado, a apresentação de provas e produção de outras provas, o Conselho de Ética providenciará, então, a elaboração de um relatório final, que deverá ser encaminhado à mesa para que se remeta à deliberação do plenário pelo voto aberto de 2/3. Então, percebam, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 9º, existe uma primeira deliberação, que é para o recebimento da própria representação, o que se dá pela maioria absoluta, e depois, ao final do procedimento, ou seja, recebida a representação, o Conselho de Ética elaborará os respectivos trabalhos, produzirá as respectivas diligências e devolverá um relatório final para que o plenário possa se manifestar a respeito do conteúdo do relatório. Se, nessa oportunidade, houver o voto de 2/3 dos membros da Câmara de Vereadores,
isso significa que o relatório, significa que será aplicado à pessoa que foi denunciada a pena de cassação. Se a gente observa aqui o artigo 13, que está antes do artigo 14, o artigo 14 disciplina o rito, né? O processo que deve ser observado pelo Conselho de Ética, mas o artigo 13 diz o seguinte, ó, desde que oferecida a representação ou denúncia contra o vereador ao Conselho de Ética pelo cometimento de infração sujeita à perda do mandato, essa deverá ser encaminhada de imediato ao presidente, que poderá afastar de suas funções, por deliberação do plenário, o vereador acusado, sem prejuízo do subsídio, convocado o suplente, que ocupará o mandato até o final do julgamento. Explicando. De acordo com esse dispositivo do artigo 13, nos casos em que as representações implicarem uma das hipóteses que seja a perda do mandato, e as hipóteses estão descritas aqui no artigo 9º, o Conselho de Ética deve encaminhar imediatamente ao presidente para que o plenário possa deliberar, por exemplo, sobre o afastamento das funções da pessoa que foi denunciada. Ora, se o plenário se manifesta sobre o afastamento das funções da pessoa que foi representada, tanto mais lógico que se manifeste também sobre o próprio recebimento da representação, tendo em vista a disposição do parágrafo 1º aqui do artigo 9º. É que essa redação do parágrafo 1º do artigo 9º, ela ficou muito imbricada, ela não foi exatamente clara, né? Mas pela interpretação que eu faço, o sentido é que, nesse caso aqui, ela orienta a realização de uma deliberação pelo plenário em dois momentos. No primeiro momento seria uma manifestação preliminar quanto ao recebimento da própria representação, e no segundo momento seria para a própria aplicação. Meu bem, você olha o Luca aqui rapidinho, só para... Desculpa, gente. E no segundo momento, para a aplicação da própria penalidade da perda do mandato, o que aconteceria mediante o voto de 2/3 dos membros. E aí, na última reunião, eu mencionei que existe outra lei federal que também disciplina o processo político disciplinar, que é instaurado em face de atos praticados por detentores de mandato eletivo. É o Decreto-Lei 201 de 67. No Decreto-Lei 201 de 67, o processo de cassação do mandato. Aqui ele se refere ao prefeito, mas também se aplica à situação dos vereadores. Poderá cassar o mandato e deve ser observado o que está estabelecido no artigo 5º desse Decreto-Lei. Ora, de acordo com esse procedimento aqui, o próprio recebimento da representação ela também se sujeita à deliberação dos membros do plenário, nas hipóteses de cassação do mandato. Essa hipótese ela é preliminar. Ela antecede qualquer juízo valorativo a respeito da representação que é entregue. Porque o julgamento por parte do Poder Legislativo, embora ele tenha que se firmar em disposições jurídicas e os senhores vereadores atuem como magistrados, o julgamento no bojo do Poder Legislativo ele também é político disciplinar. Então, nessas hipóteses, tanto o Decreto-Lei 201 e me parece que a Resolução número 6 de 2006 também estabelece uma consulta prévia ao plenário para que o plenário possa, então, se manifestar a respeito da própria representação, nas hipóteses que sejam a cassação do mandato eletivo. Percebam que nem todas as hipóteses vão ter essa consequência, tendo em vista que o parlamentar pode ser submetido às penas de advertência, censura e suspensão temporária do exercício de mandato. Então, o que nós mencionamos foi o seguinte: como as representações elas dão conta de uma suposta prática de quebra de decoro parlamentar, e quebra de decoro parlamentar é uma das hipóteses que seja a perda do mandato eletivo, é que nós recomendamos que o plenário fizesse fosse submetido ao plenário o próprio recebimento da representação. Uma vez recebida a representação, se instalaria os trabalhos perante o Conselho de Ética, para que o Conselho de Ética pudesse, então, apurar a responsabilidade do vereador denunciado.
O simples fato de o plenário ter recebido a representação não significa que ele vai ser condenado ou vai ser submetido à sanção da perda do mandato. É simplesmente o fato de essa deliberação seria simplesmente para que soubesse sobre o recebimento da representação. Recebida a representação, aí nós procederíamos de acordo com os artigos 14 e 15 da Resolução número 6 de 2006. Seria a possibilidade de arquivamento imediato e, posteriormente, se a representação não for arquivada, a observância das regras estabelecidas pelo artigo 14, onde haveria, então, a designação de uma relatoria, apresentação de defesa pelo representado, produção de provas e, então, a apresentação de um relatório final. Esse relatório final, por sua vez, seria submetido ao plenário para a deliberação, para que se fosse escolhida, então, aquela deliberação, né, pelo voto de 2/3, caso a conclusão do Conselho de Ética seja pela aplicação da pena de cassação do mandato eletivo. Essas considerações, né, que eu fiz tanto naquela ocasião. Mas, como eu mencionei, essa é apenas uma opinião jurídica a respeito da situação, né, sem fazer nenhum questionamento ou contraditar exatamente a opinião ou a posição apresentada pela mesa diretora. Aí caberia o senhor decidir. Está correto, doutor. Eu acompanhei aqui, acompanhei a ação, tenho o mesmo pensamento. Já há, de vez em quando, né, eu acho que a gente passou por isso no ano passado, se não me engano, quando alguém da comunidade fez uma representação contra o diretor, contra o presidente, que foi deliberado lá entre os vereadores. Então, eu tenho o mesmo pensamento, só vou fazer o seguinte, eu vou pedir vou colocar isso depois em discussão e deliberação com os demais, eu vou pedir que o senhor possa fazer para essa comissão e que o senhor coloque a sua orientação por escrito. E aí, nós nos reunimos na semana que vem e eu coloco a sua discussão, coloco a sua posição por escrito, já lhe passo a palavra, vereador Facchini, a sua posição por escrito e delibero ela para nós, concordando com ela ou não. Né? Agora, aproveitando aqui os 5 vereadores que estão buscar um conjunto de ideias independentes de posição e situação que prestigiem a casa no sentido de... Minha conexão de novo está estável. Estão ouvindo bem aí, não? Ok? Para que a gente possa novamente, sabe, realinhar. Tem muita... Eu também li aqui as representações, está indo muito para o lado pessoal, não está mais indo para a construção de ideias, né? Por isso que está ensejando essa... Eu acho que até o final do ano deve aportar mais uma meia dúzia. Então, eu vou colocar aqui em discussão esse pedido que faço ao doutor Denilson, para que o doutor Denilson, por escrito, estabeleça uma orientação, independente do que nós aqui chegamos a uma conclusão lá na frente, para que nós possamos não cercear o direito de ninguém, nem dos que estão sendo vítimas, que estão colocando aqui uma posição, escrevem lá bastante e nem tecnicamente seja o agente, né? Então nós vamos ouvimos o doutor Denilson, vamos colocar em deliberação opinião às horas de segunda-feira que vem a comissão de ética. Não, só para ele. Doutor Denilson, na segunda aqui, você consegue colocar isso por escrito para nós? É possível? Desculpa, vereador. O que o senhor orientou aqui, o que o senhor falou, escrever dando uma orientação ao rito e ao que deve ser seguido, a forma que ele deve ser seguido para que a gente possa fazer a deliberação desse documento que o senhor vai nos fornecer? Consegue na próxima segunda? Próxima segunda-feira? Podemos fazer na próxima quarta, às 15 horas, novamente? Dia 22, pode ser? Dia 22? Para mim, na próxima quarta, ficaria melhor, tendo em vista que eu também estou escrevendo um parecer sobre as emendas do plano diretor, né? Então, ok. Então, só para colocar aqui, senhores, nós vamos deliberar aqui um encaminhamento do que o doutor Denilson aqui fez de forma falada,
inscrita para ir na próxima quarta-feira, às 15 horas, e deliberar os encaminhamentos que tomaremos após o ofício do Dr. Nilson. Okay? Em discussão, o vereador Rodrigo Facchini. Depois o vereador Lopes levantou a mão lá também. Libera o som lá para o vereador Rodrigo. Já liberou, né? Eu só quero essa sua deliberação final, vereador Richard, eu acho que está descoberto de razão, e eu preciso aqui fazer algumas ponderações, né? Quando Vossa Excelência pede um parecer formalizado pela Procuradoria, eu acho que esse é o papel. Lá na Resolução 11 de 2013, essa que traz justamente a prerrogativa, né, dos servidores, e no artigo 67, traz justamente o papel da Procuradoria, né, da Consultoria Jurídica. Então, traz lá, desenvolver, quando solicitado, estudos jurídicos das matérias em exames em comissões plenários, com o objetivo de subsidiar os autores responsáveis pelas decorrentes debates. 2. Assessorar os vereadores em assuntos jurídicos. Mas eu quero aqui, no terceiro, assessorar a mesa quanto à análise das proposições, requerimentos e a ela apresentados. Ou seja, essa representação feita pela mesa e assinada pelos 4 vereadores da mesa, quando o vereador presidente dessa comissão, Richard, diz que a mesa tem assessoramento jurídico, há de se ter muito claro aqui. O vereador Fábio, assim como eu, já presidimos a casa. Nós sabemos que o assessoramento jurídico da mesa, ele precisa ser institucional. E aí quem presta essa consultoria, esse serviço, é justamente a Procuradoria. Se a mesa tem qualquer assessor jurídico, é do gabinete do vereador. Não existe esse assessoramento institucional da mesa diretora, senhor presidente. Não existe, né? Ou é um cargo comissionado, ou é a Procuradoria. Então, nós precisamos ter isso muito claro. O vereador Fábio, que está aqui conosco, já presidiu a casa, sabe do que eu estou falando, eu já presidi essa casa. Quem tem a condição de prestar um assessoramento jurídico para a mesa diretora é justamente a Procuradoria. Na reunião passada, a Procuradoria já nos deu um direcionamento, reafirmado agora pelo Dr. Denilson. Aquilo que o Dr. Denilson acabou de nos apresentar foi justamente aquilo que ele nos falou na nossa reunião passada. Agora trouxe ela, através de um visual, enfim, trouxe para nós aonde está expresso a necessidade deste rito. Então, eu quero mais uma vez aqui deixar isso muito bem registrado. Esta decisão da mesa diretora em devolver a responsabilidade para a comissão de ética não está amparado pela uma decisão jurídica da casa. Porque a decisão jurídica da casa passa única e exclusivamente pela Procuradoria, pelo Dr. Denilson e pela doutora Débora. E não foi isso que aconteceu. Então, quem escreveu aquele material que foi assinado pelos vereadores, presidente Aragão, vereadora vice-presidente Ana Rita, vereador Jame Schroeder e vereador Lewis Correia, foi uma assessoria, talvez, de um dos vereadores, ou uma assessoria comissionada. Então, é necessário que isso esteja muito claro. O regimento interno, ele está aí para ser seguido. E aquilo que o doutor Denilson trouxe na reunião passada e traz hoje é justamente isso. Nós não podemos fugir disso. Por mais que eu até acolha com bons olhos o encaminhamento que a mesa deu, dar ampla defesa, dar direito, e eu conversava informalmente com o vereador Richard, de chamar os vereadores aqui para que seja feito uma explicação, um debate, para que a gente pudesse ouvir os vereadores de forma antecipada. Eu até acho que é razoável, mas foge do regramento do regimento interno, que mais uma vez foi reiterado aqui pelo Dr. Denilson e pela doutora Débora, pelos procuradores da casa. Então, nós não podemos fugir disso em hipótese alguma. Eu só queria deixar isso muito bem registrado e até peço a gentileza para que conste em ata, esta minha observação. Procurador Denilson, eu tenho claro que quando nós estamos falando de regimento, quando nós estamos falando de rito, de trâmite, a voz da Procuradoria é a voz máxima, a não ser que seja apreciada no plenário, a não ser que seja deliberado lá no plenário.
Então, me desculpa, é minha opinião e eu tenho isso muito claro. A Procuradoria da Casa, ela muito mais do que orientativa nesse momento, ela tem a prerrogativa, a responsabilidade de fazer valer o regimento da Casa. Se os vereadores assumirem o risco em plenário, é outra coisa, mas aí estarão assumindo o risco. Então, eu quero reafirmar aqui que o rito que o doutor Denilson defendeu já na reunião passada e reiterou hoje, é o rito que nós temos que seguir. Seja por bem ou por mal desse ou daquele, não interessa, está no regimento. E nós precisamos seguir esse rito. Volto a lembrar, a mesa diretora não tem assessoramento jurídico, gente. O assessoramento jurídico da mesa diretora é o mesmo assessoramento jurídico da casa, é institucional, e aí é a Procuradoria da Casa. Não existe um assessor jurídico para a mesa diretora. Existe, talvez, no gabinete do vereador Paulo Aragão, no gabinete da vereadora Ana Rita, assim como pode existir no meu, no seu e nos 19 vereadores. Não existe assessoramento jurídico da mesa diretora. É isso. Aqui tem oposição, a situação também é conceito democrático. Eu penso que eu só tenho uma contra-argumentação a fazer, porque é o seguinte: existem dois meios de ser um servidor público, um pela uma nomeação e outro o de carreira. A posição, se tiver uma função, se não me engano, a diretoria jurídica da casa é uma função comissionada, portanto ela pode se parecer. O que não tem aqui, aí eu não consigo tocar no ofício de direção, porque eu não tenho aqui a assinatura da diretora jurídica da casa à mesa diretora. Então, assim, sem nenhum tipo de arbitrariedade, e ser muito claro, né? Eu penso que o senhor tem razão, presidente. Ela está no... O senhor tem razão. Se tiver a assinatura da diretora jurídica, tranquilo. Seja ela comissionada ou não. O senhor tem razão. Veio só lá da Câmara. Eu quero dizer aos senhores que nós vamos... O vereador Rodrigo Facchini ponderou aqui, eu acho que é isso aí mesmo, nós vamos colocar aqui a consideração do doutor Denilson para que venha por escrito, nós vamos deliberá-la, nós vamos encaminhar a mesa diretora. Eu também acho que não pode ficar sob a responsabilidade de 5 vereadores, haja vista que somos em 9, uma responsabilidade que pode estar a retirada ou a perda do mandato de alguns dos parlamentares. Então, é natural que qualquer um dos requerimentos encaminhados sobre ação ou mal feito de qualquer um dos legisladores lido lá em plenária e é votado não. Eu me lembro dos munícipes que fez contra o presidente da casa. Então, nós votamos que não, com um voto aí da oposição. Então, eu peço ao doutor Denilson que na quarta-feira, na comissão, nós vamos deliberar o ofício do Denilson, vamos construir uma orientação à mesa que coloque em plenário, e aí os 19 vereadores, que todos compreendem, eu acho que há cerca de 3 meses, aí, houve alguns pronunciamentos que fugiram do campo das ideias e dos debates e foram que se provavelmente é uma conversa para que pudesse isso. Então, o doutor Denilson pediu a palavra antes de colocar para que ele possa estabelecer mais um. Então, senhores, só como o vereador Rodrigo Facchini pediu para que constassem algumas informações em ata, né? Eu gostaria, então, que ficasse também registrado as atribuições que o vereador Rodrigo Facchini leu, que constam da resolução número 11 de 2013, elas estão relacionadas, né, e vinculadas ao cargo de procurador-geral. O procurador-geral, de fato, ele dispõe daquelas atribuições de assessorar a mesa diretora, assessorar os vereadores em assuntos jurídicos, e imediatamente abaixo consta as atribuições da subprocuradoria legislativa, que é, por exemplo, onde eu e a doutora Débora estamos de fato lotados.
Nós exercemos as nossas atribuições tendo como baliza aquelas disposições da Subprocuradoria Legislativa, tendo em vista que nós estamos lotados naquele órgão administrativo da Câmara de Vereadores, né? E cujas atribuições se voltam especificamente, principalmente, para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Se os senhores lerem as atribuições descritas da Subprocuradoria Legislativa, os senhores vão observar que assim, quase sua totalidade dizem respeito a competências e atribuições que se voltam especificamente para a Comissão de Legislação e Justiça. E, além disso, a mesa diretora e as outras comissões, elas também são assessoradas pelos consultores técnicos legislativos, inclusive em matéria regimental. Isso também está expresso na resolução número 11 de 2013. Né? Então, assim, e também quando foi mencionado, né, que nós temos o dever de intervir e, de fato, apontar e determinar, para que funcionasse dessa maneira, a estrutura e desenho jurídico das nossas atribuições teriam que ser similares aos dos promotores de justiça. Isso, de fato, não acontece. Nos tribunais de conta, por exemplo, existe a figura do promotor de justiça que atua junto ao Tribunal de Contas e que, de fato, atuam como fiscais da lei, que disciplinam e determinam diligências, pedem a produção de provas. A nossa manifestação, e também o vereador Rodrigo Facchini leu, quando fez a descrição das atribuições, nós a emitimos quando nós somos consultados. Então, de fato, nós opinamos, nós temos que apresentar a visão correta e adequada sobre a aplicação da lei, mas a nossa atuação se dá muito mais em nível consultivo, ou seja, quando nós somos consultados, do que de ofício. Se nós atuássemos de ofício, isso poderia mais atrapalhar a atividade política do que auxiliar, considerando que cada um dos senhores vereadores dispõe de assessoramento no âmbito dos seus gabinetes, e o assessoramento, inclusive, pode ser jurídico. E como existe uma infinidade de interpretações jurídicas e as discussões políticas elas são muito complexas, que envolvem questões técnicas, mas também políticas, se a nossa atuação se sobreposse à atuação dos senhores, isso deixaria de ser assessoramento institucional e acabaria por prejudicar a atuação parlamentar. Pelo menos, eu entendo, né, dessa maneira, respeito, né, os vereadores que entendem de maneira contrária, mas particularmente baliza a minha atuação de acordo com essas premissas, principalmente respeitando a autonomia e prerrogativas dos senhores enquanto agentes políticos. Por isso que nós manifestamos quando nós somos consultados e quando são apresentados quesitos, né, que especificam quais são os termos da consulta. Mesmo os pareceres que são apresentados apenas pelos senhores vereadores, quando nós nos manifestamos, nós não contra-argumentamos os pareceres que os senhores apresentam, justamente porque a nossa posição é de simplesmente prestar e apresentar uma opinião jurídica, não estabelecer um contraditório sobre as posições para que se estabeleça qual que deve prevalecer. Né? Nós não somos fiscais da lei no contexto da Câmara de Vereadores, ao menos como o Ministério Público a desempenha, e nem árbitros no processo legislativo da Câmara de Vereadores. Tá bom, doutor Denilson, obrigado. Até para que fique claro aqui, para que a gente não cometa nenhuma ingerência no setor jurídico da casa, né? Ela tem uma estrutura, portanto, os senhores, tanto a doutora Débora quanto o doutor Denilson, compõem a diretoria jurídica da casa, né? Então, o caminhamento desse ofício lá pode vir a posição da doutora Débora, como pode vir a posição do doutor Denilson. O encaminhamento desse ofício para que haja um posicionamento da consultoria nossa jurídica em relação a esses pontos aqui que dão a orientação de como construir, né? A vereadora Ana Rita, o vereador Jaime Evaristo, que fizeram essa movimentação. Vocês acompanharam desde o começo ali o passo a passo, o step by step do caminho que devemos tomar para que não haja nenhum direito seja tolhido, né? Então, para construir isso de forma correta, a orientação que nós vamos colocar em deliberação é a que vai vir por escrito do órgão jurídico da casa, ok? Então, coloca em discussão. Vem discussão os que concordam, com um sinal de positivo aí. Rodrigo Facchini.
Ok, está aprovado então, e na próxima semana, quarta-feira às 15 horas, nós vamos fazer a leitura do documento que será encaminhado lá, ok? Não havendo mais nada a discutir, está encerrada a comissão de ética desta casa. Todos obrigado pela presença.